Bom bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Escalassaro da Cruz, eu sou acadêmico aqui do curso de Física EAD da UEM, e hoje eu trouxe aqui um seminário, né, sobre as equações de Maxwell, e hoje eu quero aqui, de uma maneira mais rápida, né, e simples, tentar abordar aqui as equações de Maxwell da forma integral para diferencial, né. Para a gente começar, as equações de Maxwell, elas são, assim, muito poderosas, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque em quatro equações, você tem aqui algo que é muito importante para o nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, a gente consegue ver várias aplicações das equações de Maxwell, né? Que une a eletricidade, né? As ideias da elétrica com o magnetismo. Então, a gente vê as aplicações, algumas delas aqui, né? Especialmente com relação à luz, e aí a gente consegue perceber várias coisas que a gente utiliza no dia a dia que são decorrentes dos estudos do eletromagnetismo, né? Então, a gente tem as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, o ultravioleta, os raios-x, raios gama, né? Que é elementos radioativos. Então, a gente percebe aqui que as equações de Maxwell, elas são, em quatro equações, ela tem uma extensa gama de aplicações no nosso dia a dia, né? Então, elas são quatro equações, aqui a gente tem as quatro. A primeira é a lei de Gauss, da eletricidade, que diz que uma integral, você tem uma integral aqui de superfície, de um diferencial do campo elétrico por uma infinitesimal de área, é igual à carga interna dividido pela constante, aqui, né, pelo epsilon zero. Então, aqui no desenho, a gente tem uma carga e a gente imagina uma superfície, essa superfície aqui imaginária, e a gente tem aqui, então, um campo que vai sair, o campo da carga sempre é radial, né? Então, a gente percebe que esse campo, se a gente pegar o infinitésimo, perceber que ele é paralelo aqui ao campo, e se a gente fizer a integral, somando cada parte infinitesimal dessa, e a gente vai somando tudo com essa integral diária, a gente vai perceber que o valor dele vai ser o mesmo valor da carga que está envolvida, né? Então, a carga interna dividida. Essa é a lei de Gauss, a eletricidade. Essa mesma lei, ela também vale para o magnetismo. Então, a gente vê aqui que a lei de Gauss do magnetismo diz que a integral de uma superfície fechada de um campo escalar com um infinitesimal de área, né, é igual a zero. A gente está percebendo aqui nessa segunda ilustração, a gente percebe que a gente tem aqui um ímã, então tem o polo aqui, norte e sul, e aí a gente percebe que os campos, as linhas de campo que estão entrando, elas saem. Por isso que a integral ela vai dar zero, né? Porque todas as linhas de campo que estão entrando, elas também saem. Então a gente não tem um monopolo, na verdade, a gente não tem um monopolo, ainda não foi descoberto, né, um monopolo magnético. Então por isso que a gente tem essa integral dando zero, porque todas as linhas que entram, elas saem dessa superfície aqui, né, imaginária. Aí a gente tem a terceira lei de Maxwell, que é a lei de Faraday-Lenz. Essa lei aqui é bem interessante, porque diz que quando há uma variação, né, a integral de uma linha, do escalar entre E e dl, ela vai gerar para nós um fluxo, um diferencial de fluxo, um fluxo magnético no tempo. Isso aqui é bem interessante, porque se você pegar tem duas maneiras, né, de criar um campo magnético, é por meio da carga, uma carga elétrica, e também por meio da variação. Então, a gente está vendo aqui, né, a variação do fluxo magnético. E aí a gente tem um sinal de menos aqui, que é a lei de Lenz, né? Conforme você passa se você pegar esse ímã aqui e for para frente, para trás, né, fizer um movimento para frente e para trás, vai estar sempre o campo magnético está sendo produzido, né? O campo elétrico que está sendo produzido, ele é inverso do indutor, né? Então, se ele vai para frente, o campo é o contrário. Então, por isso que a gente tem esse sinalzinho de menos aqui para equilibrar aí essa lei. E a última, né, é a lei de Ampère com a correção de Maxwell, né, a lei chamada lei de Ampère-Maxwell. Então, toda vez que você tem um fluxo de corrente, né, se tem uma corrente aqui, você vai ter um campo magnético sendo produzido. O que acontece? Só um instantinho.
desculpa te Pode falar. interromper. Sim, pode falar. Tenta ajustar o teu microfone, Ah, que eu acho que ele está, não sei se está tá roçando, talvez na roupa, está tendo um ruído no microfone. eu acho que é o ventilador. Peraí, deixa eu virar ele. Vou virar ele para lá. Vê se deu uma melhorada. Melhorou, Melhorou. melhorou. Eu acho que ele estava pegando aqui do lado ainda. Ah, então tá bom. Isso. Desculpa, pode Não, voltar aí. tranquilo, senhor. Até também, se quiser ajudar aí, falar alguma coisa, Não, corrigir, né, na é verdade. contigo, é só no final. Tá Contigo. bom, beleza. Então, aqui, a gente tem uma corrente, né? Uma corrente sendo produzida aqui, e uma corrente, fluxo aqui de corrente, um fio, e você tem, então, um campo magnético sendo produzido, né? Conforme esse fluxo vai agindo aqui. A lei de Ampère, ela é também corrigida com a lei de Maxwell, né? Que a gente tem que a integral de linha de BDL, ela é igual ao μ0, que é uma constante aqui, vezes a corrente, que é a corrente real que está aqui, mais a corrente de deslocamento, né? Que é a corrente que passa, conforme a corrente vai entrando aqui, a gente tem duas placas aqui de capacitores, aí a corrente ela vai chegando aqui nos capacitores, vai aumentando aqui positivamente e aqui negativamente, né? Porque aqui a gente tem corrente chegando, aqui tem corrente saindo, e conforme essa corrente vai aumentando aqui na placa, ela forma um campo elétrico aqui e esse campo elétrico gera, então induz uma força eletromagnética, né? Produzindo um campo aqui no meio. Então essa foi a correção que Maxwell colocou, porque a lei de Ampère ela tinha essa inconsistência, porque era produzido um campo aqui magnético mesmo sem ter um fio, né? Então, aparentemente era para dar zero, mas não dava, né? Então ele corrigiu isso aqui. Então essas são as quatro leis, né, de Maxwell, quatro equações, melhor dizendo, de Maxwell. Então a gente vai agora passar para a questão de como a gente consegue essas quatro equações. Elas todas ali foram demonstradas da maneira integral, né? Mas a gente também consegue passar essas. A gente tem essa mesma configuração de equações, mas de uma forma diferencial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai relembrar aqui do teorema do divergente, que relaciona que se você tem uma área, aqui com volume, né? Você tem o teorema do divergente, também chamado teorema de Gauss, ele tem uma relação, ele relaciona o divergente de um campo vetorial e o fluxo que ele gera em uma superfície fechada. Então a gente tem aqui uma superfície fechada, genérica, né? Um vetor H, genérico aqui. Então a gente tem essa integral da superfície fechada de HdA, que a gente tem esse. Desculpa aí, professor, que eu fiquei meio nervoso aqui. Mas tranquilo. Produto escalar. Isso, o produto escalar. Isso. Obrigado, professor. A gente tem o produto escalar aqui desse vetor H, né, com infinitesimal de área. Esse teorema, ele nos diz que esse produto escalar é a mesma coisa, né, que uma integral de volume do diferencial do vetor H dv, né? Então ele relaciona essas duas coisas. E aí a gente consegue trocar. Se a gente pegar aqui, então, a gente tem a forma integral da lei de Gauss. A gente tem a superfície fechada, a integral da superfície fechada, o escalar de EdA é igual a carga interna sobre ε0. Se a gente pegar aqui o ρ é a densidade de carga, né, que é dq dv. Se a gente pegar lá naquela primeira figura que a gente viu, a gente vê que se a gente somar todas as pequenas cargas que estão ali, né, o diferencial delas pelo volume, a gente vai ter essa densidade de cargas, né? E a gente separando aqui, deixando só isolando a carga, e a gente integrando, né? Se a gente colocar um dq aqui, ia ficar dq rho dv. E a gente integra dos dois lados, aí a gente vai ter que, integrando o dq, a gente vai ter que Q, a carga, né, vai ser igual à integral de volume, rho dv. Então, a gente vai ter isso aí. Agora, a gente faz aqui a integral de superfície de escalar EdA, ele vai ser igual, a gente pode colocar na integral para fora, aqui a gente coloca a constante, né, o ε0, é igual a o integral de volume do ρ, da densidade interna, vezes dv.
E aí a gente chega na conclusão que a gente pode colocar o ε0, assim como a gente pode tirar, né, essa constante, a gente pode colocar também para dentro da integral. A gente vai chegar, então, que a integral de superfície do escalar EdA é igual à integral do volume do ρ interno, densidade de carga, sobre o ε0 dV. É isso aqui a gente integrando em dV. Se a gente pegar e aplicar aqui o teorema do divergente, que diz que a integral de superfície, de uma superfície fechada, HdA, escalar HdA, é igual à integral de volume do divergente de HdV. A gente aplica isso, a gente vai ter dos dois lados uma integral. Então, a gente consegue tirar essas integrais, porque elas são, se a gente tem aqui, desse lado, uma integral de volume, né, ρ interno com ε0 sobre ε0 dV, a gente tem as duas coisas do mesmo lado, né, a gente sabe que, então, a integral de volume do diferencial de EdA, desculpa, diferencial não, falei errado, divergente. Do divergente de E dV é igual à integral de volume do ρ, da densidade de cargas internas, sobre ε0. Então, a gente pode cortar daí as duas integrais, e aí a gente chega à conclusão de que o divergente de E é igual ao rotacional interno ε0. Então, a gente sai de uma integral de superfície para chegar no rotacional, do divergente de E, o interno e ε0. Então, as duas coisas a gente chega no mesmo resultado, né? Aplicando, então, esse teorema do divergente, ou teorema de Gauss. E a mesma coisa vai valer para a segunda equação de Maxwell, né? A mesma coisa vale, que é a integral de superfície de um campo magnético escalar dA, e vai dar zero. A gente vai ter, então, a mesma coisa. Aplicando a mesma lei, né, seguindo o mesmo caminho, a gente chega aqui o rotacional, desculpa, estou trocando toda vez, que o divergente de B é igual a zero. Aí, a gente agora vai para as duas outras leis, as duas outras equações, que relaciona agora aqui o teorema de Stokes, ele relaciona, se a gente pegar uma integral de linha, uma superfície aqui, isso aqui é aberta, né, dessa vez, mas tem uma linha fechada aqui. Ele relaciona, então, o rotacional, aqui a gente pega uma superfície, na verdade, uma integral de linha, HDL, ele relaciona essa integral com uma integral de superfície do rotacional, agora sim, do rotacional de HDA. Então, a gente aplicando isso na terceira lei, a gente percebe o seguinte, que a integral de linha de uma superfície, a integral de linha, melhor dizendo, de EdL é igual, a gente viu lá, né, ao fluxo de campo, ao diferencial do fluxo de campo no tempo. E a gente aplicando, então, a gente isola aqui o fluxo de campo magnético, a gente isolando ele, a gente vai ter que o fluxo de campo é igual à integral de superfície do campo escalar dA. A gente pega, então, aqui a integral de linha do campo elétrico dL, né, do escalar EdL, vai ser igual, então, a gente pode tirar aqui, na verdade, substituir aqui, né, o fluxo que a gente isolou ele aqui, em cima, a gente vai tirar ele vai colocar ele dessa forma aqui, melhor dizendo. Diferencial. Tá travando. Tá travando. Em dA. Rodrigo, deu uma travada na transmissão. Travou? Deixa eu voltar, então, aqui. Tá, a equação de baixo aqui, tu substituiu o feed B, aí uma derivada para dentro. Isso. Aí aqui travou? Ó, alô, Oi, agora estou ouvindo. Agora, ele pode continuar. Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem a integral, então, fechada de linha, né? A gente tem a integral de linha de um campo elétrico vezes não. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente tem a integral de linha de um campo elétrico escalar com dL. Ele vai, então, a gente vai substituir o feed B
que é o fluxo, né, do campo magnético. A gente isolou ele, a gente descobriu que é integral aqui, a gente troca essa integral, coloca aqui, faz essa integral, chega nesse resultado aqui, a integral de uma superfície do diferencial de B sobre dt no tempo, né, o diferencial de B no tempo, e aí a gente substitui, então, agora essa relação do teorema de Stokes, a gente troca, e a gente vai chegar que o rotacional de EdA, do campo elétrico, é igual ao diferencial do campo magnético no tempo, né? E a gente percebe aqui que a gente tem a integral dos dois lados, a integral de superfície de um lado e do outro, então a gente pode cancelar essa integral aqui, e aí a gente vai ter que o rotacional do campo elétrico ele é igual à variação do campo magnético no tempo. E a gente tem aquele sinal de menos, né, para poder equilibrar. E a mesma coisa vai acontecer também com a quarta equação de Maxwell. A quarta equação de Maxwell dizia que uma integral de linha ela é igual, uma integral de linha do BDL é igual ao μ0 vezes a corrente real mais a corrente de deslocamento, né, envolvida. Se a gente isolar aqui, a gente vê que a corrente ela é a integral de superfície do fluxo de corrente em uma certa área, né, escalar com a área, e a gente tem também que a corrente induzida, né, a corrente de deslocamento, ela é igual a ε0, a variação do φe, que é a variação da corrente elétrica no tempo. E a gente, então, chega aqui à conclusão aqui de que a integral de linha de um campo magnético DL, BDL, né, é igual a μ, a integral de superfície da densidade de corrente, né, escalar com dA aqui, mais o epsilon, a variação do campo elétrico no tempo. A gente tem aqui a variação do campo elétrico fazendo a mesma coisa que a gente fez lá com o φb, né? O φe vai ser uma integral de superfície, que a gente vai somar todas essas variações aqui, né, da densidade. E a gente vai chegar, então, que a integral de linha de BDL é igual a μ, a integral de superfície da densidade de corrente, né, do fluxo da corrente que passa ali, mais o epsilon a gente tirou da integral aqui, e a variação dessa integral de superfície do campo elétrico escalar dA. A gente aplica, então, o teorema de Stokes, que relaciona o escalar de HDL, né, uma superfície de linha, uma integral de linha, melhor, não superfície, né, uma integral de linha, que é igual ao rotacional de HdA. A gente vai ter a mesma coisa dos dois lados, então a gente tem a integral de superfície dos dois lados, que a gente trocou aqui o HDL, né, que seria aqui, na verdade, o BDL, a gente trocou, e aí a gente pode, então, cancelar a integral, chegando no resultado de que o rotacional do campo magnético é igual a μ, que multiplica a indução aqui do campo, a indução do campo magnético, que é induzido pela diferencial do campo elétrico no tempo, mais a corrente real. Né? Se a gente lembrar das placas lá, né, o J aqui que seria a densidade de corrente, a corrente real, mais a indução. E então a gente tem a formulação aqui das quatro equações de Maxwell, e elas então das duas maneiras, né, tanto na maneira integral quanto na maneira diferencial. E o que a gente percebe aqui é que vai depender do uso para poder escolher ou a forma integral ou a forma diferencial. E eu trouxe um probleminha aqui, um probleminha simples, mas só para mostrar que com a lei de Ampère a gente consegue, se a gente tem o valor do campo, a gente tem o valor, né, da variação do campo ali, né, da integral de BDL, a gente pode descobrir a corrente, ou se a gente tem a corrente, a gente sabe a constante, né, a gente consegue encontrar a integral de linha do campo. Então, aqui no interior de uma curva fechada, existem diversos condutores. A integral de linha, né, de BDL em torno da curva é igual a 3,83 vezes 10 a menos 4 Tesla metro. A pergunta que ele faz é qual que é a corrente total que passa nos condutores. Então, como a gente tem o campo aqui, a gente vai conseguir encontrar a corrente total que passa, né? E a pergunta B é o seguinte: se você fizesse a integral percorrendo a curva em sentido contrário, a gente mudasse o sentido dessa integral, qual que seria o valor dela, né?
Então, a gente vai explicar aqui. Então, a gente tem, pela lei de Ampère, que é a integral de BDL, né, de um campo vezes um infinitesimal daquela linha, é igual a μ0 a corrente envolvida. Então, essa é a relação que a gente tem, né, pela lei de Ampère. E a gente, então, quer descobrir a corrente que está envolvida, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar o I para poder descobrir o que a gente quer, né, que é saber qual que é a corrente total que está passando nesses condutores. E aí a gente tem, substituindo os valores que a gente tem o valor do campo, que nos foi dado, que é 3,33 vezes 10 a menos 4, dividido pela constante, pelo μ, né, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então, eu já eliminei aqui o Tesla-metro, né, ficou só o ampere. E aí a gente tem, realizando esses cálculos, a gente tem que o valor total da corrente envolvida é 305 amperes, aproximadamente, né? E aí a pergunta na B foi o seguinte: se fizesse a integral percorrendo a curva no sentido contrário, a gente vai usar a regra da mão direita, né? E aí a gente vai descobrir o seguinte: se a gente tem aqui usando a regra da mão direita, se a corrente está indo para o lado direito aqui, a gente imaginar aqui o plano aí, né? A gente tem, usando a regra da mão direita, a gente tem que esse campo magnético, ele está nesse sentido aqui, o sentido da flechinha, né? No sentido da minha mão aqui. E se a gente mudar o sentido aqui da corrente, o que vai acontecer? Usando a regra da mão direita, a gente vai perceber que o campo vai mudar o sentido também. Então, mudaria o sentido do campo. Então, qual que é a ideia aqui? Se a gente mudar o sentido da corrente, o que vai acontecer? O valor da integral também vai mudar. Então, o valor da integral PDL aqui vai ser menos 3,33 vezes 10 a menos 4 Tesla metro. Porque a gente muda, a gente usa o sentido da regra da mão direita, a gente percebe que o sentido muda, né, do campo. E é até interessante a gente perceber essa equação, porque quando a gente usa algum experimento, por exemplo, um experimento que é bem famoso é você pegar um ímã, fazer passar esse ímã por uma bobina, né? E você percebe que quando você tem um movimento de vai e vem desse ímã, você começa a gerar, então, uma corrente elétrica, né? E o inverso também é interessante, né? Se você tem uma variação de fluxo de corrente, você também vai ter essa variação acontecendo, só que se a corrente vai para um lado, o campo que está sendo induzido, né, ele vai no sentido contrário. Então, se ele vai no sentido positivo, o campo vai no sentido negativo, e vice-versa. Então, a gente percebe aqui essa aplicação, e, como eu disse lá no início, a aplicação dessas equações, elas têm, assim, uma gama muito grande de aplicações, na verdade, dessas equações, porque unem as duas coisas, né? Unem a eletricidade com o magnetismo. Então, professor, é isso aí. Eu fiquei meio nervoso para apresentar. Se tiver pergunta, professor, pode fazer. Eu vou sair aqui da apresentação, ficar aqui na tela. Tá ok. Bem nervoso, hein, professor? Percebi. Mas isso é bom, isso é bom. Isso aí, mas fica difícil aqui, né? É bom, é bom. Mas vamos lá, tem algumas observações. Pode falar, professor. Uns comentários e tem perguntas. Sim. Então, vou começar a primeira parte assim, mais formal, né, de notação. Eu percebi que você... Eu sei que facilita dar o Ctrl+C, Ctrl+V nas equações, e se der o Ctrl+C, Ctrl+V numa equação está errada, você propaga o erro. Sim. Então, vamos lá no comecinho, lá onde você fala da lei de Faraday. Sim. Obrigado. Volta o teu slide. Deixa eu pegar aqui. Acho que lá na das 4 equações, né? Do início. Aqui. Lei de Faraday. Isso, essa aí. Então, aqui tem o E escalar dl. Esse pontinho você está usando para simbolizar produto escalar. Isso. Todas as equações, certo? Isso. Então, quando pega aqui a lei de Ampère-Maxwell, Isso. do lado direito da igualdade tem um pontinho. Esse pontinho não é produto escalar. Sim. Eu tinha que tirar o pontinho, né? Deixar só o mi. Só o mi0. Zero, a corrente real e mais ID. Senão, esse teu pontinho vai parecer o pontinho do lado esquerdo. Isso, daí vai dar a ideia de que é um produto escalar. E não é.
Então, isso aí, assim, tomar esse cuidado Sim. com a notação, porque você está usando esse pontinho para produzir escalar de dois vetores. Isso, é verdade. Então, o lado esquerdo de todas as equações tem um pontinho. Isso. Do lado direito, não pode ter esse pontinho. É porque aqui, no caso do lado direito, o Mi0 está fatorado, né? E, na verdade, aqui, né? Ele está fatorado. É fatorado. Então, tem que tomar cuidado para não usar esse ponto como produto. Porque aqui Isso. você está usando como produto escalar. Isso. E agora você vai ver, agora vai para frente, você vai ver que esse tipo, aqui, de novo, o teorema divergente. Ó, o pontinho é produto escalar. Isso. O DV tem um pontinho aí. Esse é mesmo. Né? Tem um pontinho entre o nabla e o H. Isso, que é o escalar. Que aí é um divergente de H, ok. Então, ali tem um produto escalar. E depois tem um pontinho. Esse pontinho não tem. É porque senão fica escalar daí com DV, né? Com DV. Aí, produto escalar é um escalar. Isso, escalar. Aí, escalar com DV não faz sentido, porque aí é um produto simples. Então, não tem esse pontinho. Tá bom. Certo? Aí você vai ver que todos os teus slides vou ter tem esse pontinho aqui junto com o produto escalar. Isso. Vai para frente. Ó, aqui no RoDV, aí, esse pontinho não tem. Sim, é porque ele só RoDV não é escalar, né? Não é um produto escalar, exatamente. É porque agora você está usando esse pontinho como produto escalar, para simbolizar um produto escalar. Então, isso aqui não é um produto escalar. Então, não tem esse pontinho. Sabe, que eu sei que assim, lá quando está no colégio, você aprende lá, põe algum produto simples, Rho vezes DV, e põe esse pontinho como um produto simples. Só que agora você está usando o pontinho, que nem a equação da esquerda aí, ó. Isso. A integral de superfície de E escalar de A. Então, esse pontinho agora você está usando para simbolizar um produto escalar, entre dois vetores. Isso, vetor. Então, aqui do lado direito, esse RoDV não tem esse pontinho. Não pode ter. E aí não tem esse escalar aqui. Ele, na verdade, é só... Ele teria que só estar sem pontinho, só o RoDV só. Então, apaga esse pontinho daí. Tá. Senão fica uma equação errada. Sim. Certo? Então, apagar esse pontinho. Então, lá atrás, apagar o pontinho lá antes daquele DV. Aqui. Aí também, no teorema de divergência. Aí no Mi0, tirar esse pontinho do Mi0. Aqui também na divergência. Tirar o pontinho. Você vai ver que eu sou o cara chato por causa do pontinho. Não, mas tá certo. Muda completamente o sentido do que você está falando. Né? Do ponto de vista matemático, que agora você está falando de uma forma mais ampla. Isso. Então, lá no colégio, você não fala de produto escalar nem produto vetorial. Então, ok, o pontinho lá é produto simples. Só que agora você não está lá no colégio, você agora avançou. Sim. E se quiser lá no colégio falar para o teu aluno de produto escalar entre dois vetores, você vai usar o pontinho. Exatamente. Aí, se quiser diferenciar os pontinhos, então põe uma bolota ali, aquele produto escalar, põe um ponto mais gordo. Isso. Outro, um pontinho mais fininho. Eu acho que o melhor eu vou tirar aqui, porque daí a gente fica... Olha lá, sumiu aqui. Deixa eu mudar aqui nesse aqui também já. Eu vou mudando eles aqui. O slide, para mim, está travado. Transformação para formulação diferencial. É que eu saí dele para corrigir aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Depois eu vou ter que arrumar todos eles. Da mesma forma, o produto vetorial, que agora eu uso um X. Isso. Né? E no colégio, o X e o ponto é a mesma coisa. Que a multiplicação põe 3 vezes 4, põe 3x4, ou 3,4. Né? Para representar um produto simples. Isso. Aí tá ok, ó, que aí você tem um produto escalar. O φ é igual a B escalar dA. Agora, a equação de baixo,
o E escalar DL é igual a menos DDT, esse pontinho não tem. Não tem. Porque senão vai ficar um escalar do Não, não tem sentido isso aí. diferencial aqui. Então isso aí está errado. Tá. Vou tirar ele também. Na verdade, eu vou corrigindo aqui, ó. Vou corrigir aqui no primeiro. Deixa eu só sair da apresentação, que daí eu coloco. Só que eu não corrigi todos. Acho que Porque aquilo que eu te falei, você quando dá o Ctrl+C, Ctrl+V na equação, aí vai espalhando para tudo, vai tudo, vai com E aí erro. eu peguei a imagem da internet mesmo. E aí ela vai realmente. Vai propagando. É, ó. Deixa eu ver se apresentou aqui. Você entendeu a razão do meu Entendi. comentário. Aqui, ó. Que daí ficou Mi. Aham, agora sim. Mi. Aqui, ó. Agora sim, agora está correto. O que você poderia fazer também é colocar esse produto escalar, o divergente de H, entre parênteses. Ah, é mesmo. Né? Também. Que aí fica mais assim, você ressalta que aquilo ali é uma coisa, o Isso. divergente é uma coisa, vezes o DV. E esse vezes é um produto simples. Sim. Entendi. Mas assim está correto, não tem problema. Não. É só seria assim, o que eu quero ressaltar. Então, eu ponho um parênteses e ficou divergente de H entre parênteses. Isso. Mas Que o daí a gente divergente separa. é uma coisa. Exatamente. Vai ser um escalar aí. Né? Isso. O divergente, ele é uma operação que é diferente daqui, né, do DV aqui, do HDV, né? Não tem nada a ver, né? Uhum. Então, ok, vamos para frente. Aqui, vai estar ainda com esse erro. Aqui, ó. Aqui daí na ideia é que a gente tem um rotacional do campo e o escalar. Escalar de A. Então, esse está correto. Aí está correto. O rotacional do campo põe entre parênteses, que aí é um vetor. Sim. E aí, vetor escalar dA, que é outro vetor. Então, fica um produto escalar entre dois vetores. Do lado esquerdo, você tem um produto escalar entre dois vetores, que é o H e DL. Isso. Vou colocar Então, um parênteses aqui, né? isso, aí fica assim, para você lembrar, né, reforça, porque o produto vetorial, o resultado é um vetor. Uhum. O produto escalar, o resultado é um escalar. Então, nessa tua equação, Uhum. o lado esquerdo é um escalar, porque é o resultado de um produto escalar. Dentro da integral ali tem um produto escalar. Então, essa integração toda vai dar um escalar. E o escalar tem que ser igual ao outro escalar. Sim. Então, do lado direito, você tem um produto vetorial, que é um Isso. vetor, escalar dA, que é outro vetor. Então, fica Isso. produto escalar entre dois vetores, que dá um escalar. Então, um escalar é igual a um escalar. Então, a equação está correta. Uhum. Quando você faz isso naquela equação do jeito que estava escrito anteriormente, com aquele pontinho lá, aí você vê que dá um negócio errado lá, Exatamente. que não faz sentido. Agora, aqui ok, aqui faz sentido. Aí a linguagem está clara, né? Lá é a confusão. Só assim, aqui seria bom colocar entre parênteses para você evitar, né, a interpretação que o produto escalar é do H com dA. H escalar dA. Sim. H escalar dA vai dar um escalar. Aí fica o produto vetorial com um escalar, não faz sentido. Não faz sentido. Aí tem que Então, colocar um parênteses aqui, né? isso. Que aí você coloca o rotacional entre parênteses. Isso. Rotacional, porque é rotacional escalar de A, né? Escalar dA. Isso. Para evitar só essas confusões, né, com a notação. Sim. Aí aqui eu acho, deixa eu ver se eu vi. Aí é o da integral ali, o DDT, a segunda equação, que tem um DDT, tem aquele pontinho que não tem, e o restante tá ok, o restante tem. Aqui Aí, também é bom colocar entre parênteses, né? O aí é rotacional. bom isso, rotacional entre parênteses. Isso. Eu só não vou, deixa eu ver, eu vou mudando aqui eu tô mudando ele aqui no
O arquivo. Aham. Isso, é no PowerPoint. Então, agora aproveitar que você está nesse slide aqui, Uhum. você chegou aí na o rotacional do campo elétrico é menos dBdt. Isso. Agora, um outro comentário. Uhum. Esse B, ele é uma função, matematicamente uma função. Certo? É um campo magnético que é uma função. Quais são as variáveis dessa função? Quais são as variáveis do campo magnético? As variáveis, ele está variando no tempo, né? Sim, que mais? E de forma geral, quais são as variáveis do campo magnético? As variáveis. Tanto do campo magnético quanto do campo elétrico. Eles são funções do tempo e que mais? Ele está em função do tempo e em função do... É do campo elétrico? Não. Não, não. Não. Não, as variáveis da função. Quais são as variáveis da função campo magnético? Magnético. A gente tem a variável... Então, eu estou só enxergando o tempo aqui, né? Mas ele também é função... Se não tivesse o tempo, vamos pensar no campo elétrico. Elétrico. Certo? O campo elétrico, ele tem também... Ele é função do tempo. Isso. E quando você fala de eletrostática, que não inclui a variável tempo, o campo elétrico é função do quê? Quando está estático, quando não tem movimento, né? No campo elétrico. Isso. Aí qual é a variável do campo elétrico? Na eletrostática. Na eletrostática, a variável é a distância. 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 Então, vamos pensar em posição. Posição. Certo? Então, variáveis são as variáveis espaciais. Tempo e posição, no caso. Tempo e posição. Então, a gente coloca como variáveis espaciais e variável temporal. Isso, no caso aqui, é temporal, que está apresentado aqui, né? Isso. Mas ele tem... Esse B, ele é função de duas variáveis. A variável R, R vetor, e T. Sim. Certo? Sim. Então, ele é função de duas variáveis. Tem a variável R, que é o vetor R, que é o vetor de posição, e o tempo. Então, ele é função de duas variáveis. Duas variáveis. Aí é uma... Como que é o nome? A derivada que você usa quando você quer derivar a função somente em uma variável, mas ele é função de duas. De duas. Aí é derivada parcial. Derivada parcial. Aí eu acho que o símbolo aqui tem que mudar. Tem que mudar o tempo. Perfeito. Tem que colocar o desenho... O del. O del. Isso, del. O del. Então, del B, del T, que aí você está dizendo que esse rotacional do campo, ele vai ser igual à derivada do campo em relação ao tempo. Ao tempo. Não em relação ao espaço. Mas aí, no caso aqui, é os dois, né? É em relação aos dois. Então, tem que... O B tem as duas variáveis. É que na equação, esse campo elétrico, ele vai aparecer somente quando o campo magnético variar no tempo. Então, pega um ponto de espaço, o campo elétrico num ponto de espaço. Então, vamos imaginar a coordenada R a partir da origem do sistema de coordenadas. Isso, cartesiano. Então, sistema cartesiano, está lá, x, y, z. Vou pegar meus dedos aqui. Isso. Aí o R, a partir da origem, você tem um ponto de espaço. Nesse ponto tem um campo magnético. Certo? Assim, criado de alguma forma, aqui tem um campo magnético. Campo magnético. Assim, esse campo magnético, aqui existe um campo magnético. Isso. Eu posso afirmar que vai ter campo elétrico nesse ponto? Se tiver variação sim. Se tiver variação no tempo. No tempo. E não na posição. Se ele variar na posição e não no tempo, isso aí não acontece. Ele só vai acontecer se variar no tempo. Então é só no tempo que ele vai... Só no tempo. Então, nesse ponto aqui do espaço, existe um campo, mas o campo é constante. Você marca, pega um relógio, fica marcando, e você vê que a intensidade é sempre a mesma. É sempre a mesma. No tempo. Isso.
Então, não vai ter campo elétrico aqui. Porque aqui, no tempo, ele não muda. Porque se você tiver o ímã ali ele parado, ele não gera, né? Não gera campo elétrico, exatamente, não gera campo elétrico. Ele só se você estiver se mexendo. Isso. Até Você está variando, então, o campo magnético no tempo. Isso. E no espaço ele é constante. Entendi. Então, a variação do campo magnético, quando você usa essa derivada, você tem que dizer que a derivada é somente em relação ao tempo. Ao tempo. Mas o B, o campo magnético, é uma função de duas variáveis, de espaço e do tempo. Do tempo. E no espaço são 3 coordenadas, é x, y e z. Entendi. Então, o teu B, né, no começo de todo o teu seminário, tem, o campo, nós vamos tratar de campos, onde o campo magnético B, ele é uma função do vetor R e do tempo. Entendi. Desde o início tem que, então... Desde o início. Para não ter que ficar escrevendo que onde tem B, você tem que colocar parênteses RT. Isso. Entendi. Para não ter que colocar isso em todos os teus slides, então põe no começo, em tudo daqui para frente. Onde aparecer B, significa B é igual ao B de RT. Entendi. E onde tiver um E, vai ser um E de RT. Como eu não especifiquei no começo, aqui eu tinha que ter colocado RT, né? RT. E trocar essa derivada. E colocar a derivada parcial. Parcial. Aqui você colocou a equação no comecinho ali, a primeira equação, a integral de EdL igual a menos dφ dt. Então, o φ é o fluxo, ele só muda no tempo, por isso que é uma derivada total. Isso. Quando você vai escrever agora esse φ em termos de B, que é a equação aqui do lado direito, φ é igual a integral de B escalar. Esse B é um B de RT. Então aqui, tem o RT aqui. Aí quando você vem para a equação de baixo, que você colocou o B, essa derivada vira parcial. Porque agora vai ser a derivada do B em relação ao tempo. Mas o B ele é a função de duas variáveis. Duas variáveis, espaço e tempo. Espaço e tempo. Se eu tivesse colocado, então, no início, daí já ficaria subentendido, não precisaria ter que... Porque aqui tem... Mas o símbolo da derivada tem que mudar de qualquer forma. Então, aqui o rotacional de E é menos del B del T. Del T. E não dt dt. É derivada parcial, derivada parcial. Do tempo, né? E aí, do jeito que está escrito aqui, que você colocou no finalzinho, aí circundado nesse quadradinho vermelho, só fica errado. Sim. É porque está dando uma derivada total, né? Total. Uma derivada total. Mas você está dizendo que esse campo magnético é somente função de tempo. De tempo, mas só que ele varia também em relação ao espaço. Ele varia também no espaço. Então, tá aqui. Aí você tem que colocar de forma mais geral. Certo? Isso aí é um detalhe, mas é extremamente importante a questão da notação matemática que a gente está usando para expressar a ideia do que nós queremos falar. É porque também depois aí você vai escrever também, né? Ou você vai fazer uma prova, vai escrever, aí o professor vai olhar e falar, não, mas tá errado, né? Porque ele tá falando para mim. Tá errado. Assim, ele não está sabendo que o campo magnético é a função de duas variáveis. Duas variáveis, exatamente. Tem que ser parcial aqui e para poder... E lá no início tem que falar que quando aparecer o campo aqui, ele já deixar especificado. Quando aparecer só o campo, né? Isso. Que ele vai ser em função do espaço e do tempo também. Do tempo, exatamente. E mudar aqui a... E quando você colocar a corrente de deslocamento, é que você não explicitou aqui a forma da corrente, que vai aparecer uma derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Sim. A corrente de deslocamento. Essa derivada do campo elétrico também é uma derivada parcial. Parcial também. É um del E, del T. Eu não coloquei aqui? Não, né? Não. Você só deixou o I. O ID, aquele ID. Isso. E aí o ID vai ser o ε0 dφ dt. Aí correto, só não tem esse pontinho aqui. Esse aqui. Esse aí não tem. Senão vai ficar escalar. Você não produz escalar. Olha na equação de baixo, você carregou esse pontinho. Aí ficou... Não tem. Porque vai ficar o escalar do ε0, né? Que é constante aqui. Não tem sentido, né?
Tem sentido. Né? O epsilon zero é um escalar. E o dφ dt também é um escalar. Isso, Então, isso é um produto simples, não é um produto escalar. sim. Tem que só colocar junto. Então, só tirar esse ponto daí. Sim. E aí, Percebe assim, a confusão que você produz por escrever de forma errada. sim. E aí vai, que nem o professor falou, vai propagando o erro aí. Propaga o erro. Exatamente, vai propagar o erro. Propagando o erro. Aí alguém copia teu slide e leva para frente. Vai pra frente. Olha, na segunda equação, né, do BDL igual a μ0, tem um pontinho. Esse pontinho não existe. Isso também. É tanto do epsilon aqui, quanto esse do μ0. É, que esse pontinho veio da equação de cima ali, ó, a primeira equação. BDL igual a μ0, pontinho. Aqui, ó. É, ó. Esse pontinho não tem. Bem. Eu vou reescrever todos eles, na verdade. Que daí eu já faço. É bom, para não você depois no futuro esqueceu, aí você quer usar aí o seminário de alguma forma, pega o slide e propaga o erro. Propago o erro. E é bom também que reforça aqui a ideia, né? Você vê, quando eu estava fazendo, quando eu estava preparando, eu nem percebi isso aqui. Eu nem passou batido, né? Mas é uma importante. Percebi que passou batido. Passou batido, né? Passou batido. É. Mas que bom que você está percebendo aí que a natureza do erro. Isso não faz sentido, realmente, né? Porque senão você vai colocar aqui o μ0, ele é escalar com a corrente real, mas não faz sentido isso. Esse pontinho não existe, porque agora você está dizendo que o pontinho representa um produto escalar. Do lado de cá, né? Que é o lado esquerdo ali. Eu começo, na verdade, a equação já dizendo, né? Ó, a integral de linha de BDL, do escalar com DL, né? É igual a μ0 escalar com a corrente. Exatamente. Não faz sentido não nenhum, faz sentido. Ou você usa pontos diferentes, para dizer, ó, esse ponto é diferente do outro. Então, aqui vai ser uma bolota preta. Põe uma bolota preta ali, que aí parece que fica feio, né? Uma bolota preta, mas aí não é um pontinho. Então, mas é interessante, né? Porque daí, por exemplo, o professor viu, e aí o professor falou, nossa, mas não tem nada a ver com o que ele está falando aqui, né? Porque não faz sentido o que ele está falando aqui, né? E eu falando lá e está vendo lá que não faz, porque... Não faz sentido. De um lado eu estou considerando o ponto como escalar, do outro lado como produto normal, né? Está errado. Está errado. Então, assim, não vamos chamar de errado, é inconsistente. Fica inconsistente. É que daí realmente fica a ideia, fica confuso, né? Fica confuso, exatamente. Você transmite uma confusão na minha cabeça. Exatamente. E como a linguagem matemática é utilizada para poder explicar, como que eu vou explicar se não... Você explica de forma confusa. Exatamente. Daí aí você gera confusão. Confusão. O que vai levar a erros. Exatamente. Na verdade, e você vê, a gente tem a função que eu estou fazendo física para ser professor de física para tirar a confusão, né? Aí eu estou levando confusão. Só que aqui você está usando assim, um formalismo matemático, são definições matemáticas. Sim. Para explicar um conceito físico, que é o produto escalar de campo numa integral de linha. Então, essa integral de linha é matemática. O produto escalar vem da matemática. Exatamente. Agora, o vetor também é matemática, que a gente está usando para expressar uma ideia física. Isso. Se você, eu não quero usar vetor para nada, que é muito complicado, tal, então o campo magnético vai ser um escalar, que não é verdade. Ele tem sentido. Ele tem sentido. Quando você explicou ali a variação, muda a corrente, vai ter a regra da mão direita. Muda o sentido do campo. Exatamente. O campo está para um lado, agora vira para o outro. E se ele vai... Então não pode ser um escalar, você tem que representar de outra forma, tem que ser um vetor. Um vetor. Exatamente. Certo? Sim, professor. Então, tem mais uma... Deixa eu ver o que mais. Quando você põe lá nas integrais, no formalismo diferencial... pode ir para frente. Eu acho que aí... No final, aqui? O anterior, pega o anterior. Aqui. Isso, só um comentário. Uhum. Que aí, na última linha, você tem uma integral de superfície do rotacional de B, escalar de A,
é igual a integral superfície, μ0, aí não tem esse pontinho, e o outro pontinho também não tem. Né? μ0, ε0, ó, aqui apareceu o d dt. Del. É derivada parcial. Aqui tem que ser o del, então, também. Aí é del E, del T. Del E, del T. E esses dois pontinhos aí também não existem. Del E, del T. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui para mudar a imagem. Deixa eu ver onde que está aqui. É que aí você tem que editar a equação, escrever lá com... Né, inserir a equação, aí achar o símbolo do del. Eu sei que dá trabalho, mas tem que fazer, cara, não tem jeito. Eu, na verdade, eu vou reformular esse slide, vou fazer todas essas correções. Porque aí dentro do quadradinho vermelho, tá vendo? Apareceu um D, dt e os pontinhos. Esses pontinhos não tem, e o D é um del. É del E, del T. Para mudar todos esses... Deixa eu ver. Então, assim, o seminário ficou... Um dos problemas é notação. Problema de notação na representação matemática. Você colocou bem os vetores, está tudo legal, assim, teve essa preocupação. O que é vetor, o μ0 é escalar, então não tem flechinha em cima do μ0. E tá ouvindo? Tá travando. Certo, o meu... deu uma travada aí. Isso, deu uma travada. Acho que agora voltou. Ah, voltou. Aí, voltou. Ali, o professor estava falando que... Não, eu falei que a tua preocupação com a representação das grandezas vetoriais está ok. Sim. Aí só pecou um pouquinho na notação matemática. Isso. Matemática aqui, ó. Que aí tem que tirar esses pontinhos aí, que agora o pontinho é um produto escalar. Eu coloquei aqui para mudar os pontos, né, que são produto escalar, para diferenciar do produto simples, do produto, né? Simples, Deixar só junto. Agora só cuidar para não tirar tudo que é pontinho. Não, não vai tirando aqui, não é para tirar tudo. É só ver onde tem produto escalar, tem que ter, né? Tem que ter um pontinho. Tá certo. Então vai jogar água suja, joga o bebê, joga todo mundo fora, né? Joga todo mundo fora e tira todos os pontinhos, manda tirar tudo. Não é isso. Sim. E também, outra coisa também é mudar o del, né? Isso, a derivada parcial. Parcial, né? Dos campos. Mas só nos campos. Onde tem o fluxo, ali é a derivada total. Porque daí aqui, no caso, por exemplo, aqui, ó, esse campo elétrico, ele varia tanto no tempo, aqui no caso ele está variando no tempo, mas ele é uma variável... Ele é uma função do espaço e do tempo. Exatamente, tem duas funções, né? Tem duas variáveis. São de duas variáveis, no caso do espaço e do tempo. Então, eu tenho que... Na verdade, lá no início, eu tenho que já também dizer, né, que quando aparecer esse E aqui, ou é melhor, ou eu coloco aqui dentro, né, de RT, né? Mas é melhor dizer lá... lá tudo que é E, que aparece em todo o teu slide, aí, todos eles tem que colocar RT. Então, e dá um trabalho. Dá muito trabalho. Porque lá no... Eu uso lá aquele... Pode ficar muito ruído também. Também. Eu uso aquele... Inserir fórmula. Só que daí Isso. Aí você põe o quadradinho com o espaço em cima. Isso. Eu uso ele no Forma Livre lá. Sei lá o que de tinta, quer ver? Aí eu fico desenhando ele com o mouse, mas às vezes ele não entende, às vezes ele faz uns... Eles pega outro operador. Inserir fórmula, você tem lá um... como é que chama? Deixa eu ver aqui, ó. Inserir fórmula. Equação, quer dizer, né? Inserir equação. Isso. Aí tem equações... Aí você vai em objeto. Objeto? Operador... Deixa eu pegar aqui o Word. Eu vou mudar a tela aqui, professor,
Aham. Vou parar de Inserir compartilhar. equação. Ó, eu entrei na tela aqui. Aí, quando você insere a equação, ele abre no menu, o menu lá é a equação. Deixa eu ver se ele vai. Aqui, ó. Aqui tem a equação. Eu uso esse aqui, equação atinta, ó. Tá vendo, ó? Não sei se está aparecendo aí. Não, não está aparecendo. Não tá? Não. Deixa eu voltar aqui então. Peraí. Eu vou compartilhar o meu Word contigo. Pode ser? Isso. Pode ser. Aí eu te mostro. Isso, daí o professor já me ensina. Porque dá um trabalho, porque eu vou na equação a tinta, aí eu tenho que desenhar com o mouse, mas o mouse ele é muito ruim, porque às vezes... Não, fica ruim. E às vezes, depois que você desenha, ele faz um risco vertical. Isso, exatamente. É ruim. É muito ruim. Deixa eu compartilhar aqui. Uma De outra janela. forma, é só... Ó, compartilhar meu Word aqui. Ó. Vou te mostrar. Sim. Aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Ó, eu vou apagar esse espaço. Então, Isso. você vê aqui, ó, inserir, aí põe lá equação. Aí ele abre esse quadradinho cinza aqui. E aqui em cima, no menu, ó, tem o equação. Então, você vai escrever a equação. Aí você clica aqui e ele abre esse menu. Isso aqui, o menu não está aparecendo para mim. Você tem um editor à parte de equações? Tem. Tem que instalar, ou ver se está instalado. Aí aqui você coloca operador. Nesse operador, ele vai abrir todos os operadores. Ó. Sim. Tal. Aí você usa esse daqui. Pode usar o operador com flechinha, e aí clica ali o teu campo. Achei aqui, o operador. Inserir equação. Tá aqui, ó. Estruturas dos operadores. E tem um outro que é ênfase. Esse ênfase aqui fica até melhor. Ó. ênfase. No ênfase, você pode colocar o versor, que é o chapéuzinho, e tem o vetor, esse quadradinho com vetor. Aqui, ó. Aí você põe lá teu E. Tá, que agora saiu errado. Tá? Inserir equação. Vamos pôr com ênfase. O E. Aí põe teu E maiúsculo. Aí, então, esse é teu campo. Aí você vai escrever que o campo é igual. Ó, só tomar cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo que a flechinha de cima foi junto com igual? Então você tem que tirar o teu mouse aqui da flechinha, que aí fica assim. É que daí ele não está mais selecionado. Pode escrever o próprio E, aí seleciona o E, pinta o E, vai em equação e dá a ênfase. Ele põe a flechinha. Aí fica um E. Vamos colocar de novo ênfase, outro vetor, R, vírgula, T sem vetor. É isso que você tem que escrever. Ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vamos pôr 15. Vai ficar grandão aí. Então, todo E com um vetorzinho em cima significa que é igual a uma função de RT. Esse R é uma função vetorial. Isso. Aí, para o B, aí você pega isso daqui, copia, Ctrl C. Faz para o B, mesma coisa. Ctrl V. Aí tira esse E e põe um B. Coloca o B. Nossa, bem mais fácil. Eu estava fazendo... Ó, fica assim. Aí eu quero fazer derivada parcial. Eu vou colocar aqui derivada. Eu vou apagar tudo aqui. Ó. Então, primeiro, você tem que colocar que eu vou fazer uma razão. Então, equação, tem que ter fração, esse tipo de fração. Agora, equação, vamos pôr a derivada. Aqui está o del. Isso. A outra derivada, equação, outro del, embaixo. Aí é del, o de cima, o de baixo é del T. E o de cima é o campo elétrico função de RT, que é isso aqui. Isso. Então, del E del T é igual
Aí vai pôr o rotacional Isso, ou a corrente, o corrente de deslocamento. isso, Só que o ID aqui é subíndice, né? Então é isso. aqui. Aí você seleciona subscrito. É que tem que carregar aqui, demora um pouco. Sim. Travou. Deixa eu ver ele aqui. Travou meu subscrito aqui. Ah, subscrito aqui, ó. Subscrito e sobrescrito. E subscrito. O subscrito é fazer I quadrado, E quadrado. E Nossa, assim você que a primeira vez que você faz, dá um trabalho que tem que ficar montando, isso. né, coisinha por coisinha. Mas depois você pega assim, às vezes, o formato é o mesmo, que nem eu fiz aqui, ó, o formato do E é o mesmo. Então seleciona EDRT, Ctrl C e dá Ctrl V. E traz o EDRT. Ó. Então, Mas só que na tinta é pior. Porque na tinta você escreve, uma hora escreve uma coisa, outra hora você tem que ficar apagando. Mas assim você faz legal. Aí não vai, não tem problema. acho que flui melhor, né? Porque daí Esse é você o, vai. Se pega o jeito, vai E embora. o PowerPoint ele também tem esse recurso, que é o mesmo recurso é o Office, né? Então, é o meu recurso do Word. Tem, ó. Aqui no meu, ó. O meu tá aqui, ó. Tem todas essas. Tem todos os recursos. Você tem que usar isso daí. Ó, tem a fração, a primeira aqui, né? É que na verdade vem essa equação, aí você tem que clicar para baixo que tem algumas equações. Eu vou fechar o meu, aqui. Vou fechar, sem salvar. Aí você põe teu, parar a apresentação. Deixa eu colocar o meu aqui. Deixa eu ver. Tem que selecionar a tela certa. Aqui. Vamos ver se vai. Pô, esqueci, eu tenho que parar a gravação. Esqueci de parar a gravação. Ah, tá conversando aqui. Deixa eu tirar essa. Vou parar a gravação. Bom, fica a gravação aí, se quiser depois assistir. Não, Tem professor, pode deixar. como fazer equação. Isso. Mas agora, aqui, vou parar aqui. Aqui eu vou parar, que aí eu acho que já encerra nossa conversa. Sim. Na verdade, é bom porque eu também vou rever. Aham. Vou rever para ver o que, assim, preciso melhorar. Vou disponibilizar para vocês aí a gravação. Maravilha. Eu vou parar. Pode parar, professor.